gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês, na nossa segunda live do Diálogos em Rede, hoje com o professor Marcos Nascimento. Essas lives estão sendo transmitidas pelo canal do YouTube do Laboratório de Geografia da Univasf. O Laboratório de Geografia ele é composto por professores e estudantes do curso de Geografia da Univasf, no campus em Senhor do Bonfim, na Bahia. Nós temos alguns grupos de pesquisa que alimentam as atividades do laboratório, né? E a gente tem agora, com o Diálogos em Rede, uma possibilidade de debater a geografia e áreas correlatas nesse período de distanciamento social, né? A gente está aqui agora, eu na minha casa, o professor Marcos na casa dele, vocês, né, no conforto das casas de vocês, mas tendo a possibilidade de discutir a geografia e as diversas áreas afins dessa disciplina. Hoje a gente tem o professor Marcos Nascimento, ele é geólogo do Departamento de Geologia da UFRN, atualmente ele é professor associado e ele é coordenador científico do Geoparque Aspirante Seridó. Ele tem experiência em temas como geodiversidade, geopatrimônio, com ênfase em trabalhos com geoparque. O primeiro livro brasileiro dedicado a esse tema chamado Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo, trinômio importante para a proteção do patrimônio geológico, né? Tem o professor Marcos Nascimento como autor, e tem outro livro também do professor Marcos, que é Arte Rupestre no Seridó Potiguar. Além de diversos outros artigos sobre a temática, né? O professor Marcos Nascimento, ele é um dos primeiros pesquisadores, né, a tratar esse tema aqui no Brasil, e é com muita satisfação que a gente recebe ele hoje aqui, nesse nosso projeto. Eu quero só informar aos participantes que vai ter um link para os certificados, e a gente pede para que os participantes preencham uma única vez, para não gerar duplicidade nos certificados, tá bom? Professor Marcos, muito obrigada. O senhor sabe o tanto que eu tenho de admiração pelo seu trabalho, né? Eu aperrei o professor Marcos, acho que desde 2015, e ele sempre é uma pessoa extremamente solícita, muito atencioso para quem tem interesse a trabalhar com essa temática, sempre muito disposto a colaborar, fornecendo material, tirando dúvidas, e isso é muito importante para que a divulgação, né, desse tema tenha cada vez mais o seu espaço, não só no ambiente acadêmico, mas nas escolas, nos ambientes também fora dos muros das escolas, né? E ele hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre sobre o Geoparque como ferramenta de desenvolvimento territorial sustentável, abordando o território, que é um tema sempre tão importante, né, trabalhado na geografia. Professor, muito obrigada, fique à vontade. Eu aqui agradeço, tá? Espero que estejam me escutando, acredito que sim, né? Eu agradeço demais, Natália, né? Estou voltando aqui no tempo, me lembrando quando a gente se conheceu, né, com uma vantagem grande, em um jantar, né? Você se lembra do jantar da SBG do Núcleo Nordeste? E eu propositalmente procurei a cadeira ao lado do professor Marcos, porque eu tinha um objetivo nesse jantar, que era conhecer ele pessoalmente. Então, além de eu ter a sorte e o prazer de conhecê-la, ainda foi num ambiente descontraído, no jantar, né? Numa noite de bate-papo, também regado a uma boa comida, boas cervejas. Então, nada melhor do que lembrar, né? E vim agora para essa outra oportunidade, que mesmo que do ponto de vista remoto, a gente também está junto mais uma vez. Então, para mim é um prazer muito grande poder, junto com você em especial, mas agradecer à Univasf, né, por essa oportunidade, instituição parceira, ao Laboratório de Geografia Humana, por abrir essa oportunidade de a gente discutir um tema tão importante dentro das geociências, né, e agradecer também a todos que estão aqui nos prestigiando, eu vendo aqui o pessoal, Ricardo, Cristovaldo, Luana, né, a Larissa Scheider, uma amigona lá do Piauí, Franklin do Acre, pessoal do Amapá, quer dizer, a gente tem gente muito boa aí prestigiando para a gente trocar figurinha logo depois da apresentação e bater um papo aí sobre
a temática, tá certo? Então, muito obrigado por a oportunidade, e vamos conversar aqui com alguns slides e depois remotamente aqui com as eventuais perguntas, tá bom? Então, vamos ver se aqui a apresentação está ok, vocês me confirmam, porque a partir de agora eu só vou escutar vocês, não vou vê-los. Então, tá com o slide central okay aí na frente? Tá ok, né? Tá okay. Então, vamos lá, turma. Vamos bater esse papo agora sobre Geoparque como ferramenta de desenvolvimento territorial sustentável e vamos tentar falar um pouco para vocês sobre o que é a Geoparque, o porquê dela ser considerada, né, uma nova ferramenta de desenvolvimento e, ao final, mostrar alguns exemplos desse desenvolvimento em um território potiguar, que hoje já é aspirante a Geoparque, ok? Então, sem muitas apresentações, o pessoal já comentou aí como é que a gente está. Apesar de eu estar falando para a Bahia, né, mas eu estou aqui em Natal e eu estou querendo muito que esses slides comecem a mudar o nomezinho da cidade que está embaixo, porque o bom é estar ao vivo e a cores. Mas vamos seguindo os trâmites. Eu não gosto de colocar o carro na frente dos bois. Então, antes de falar de Geoparque, é importante que se tenha um mínimo de compreensão sobre os 4 Gs que antecede esse termo mais amplo, que é, né, geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação e geoturismo. Mas não é o nosso objetivo hoje falar sobre os 4 Gs. Simplesmente aqui é para vocês terem uma noção introdutória. Né? Entender que em qualquer geoparque a geodiversidade é um elemento ou é uma área importante, e a gente tem que saber que a geodiversidade são as variedades de ambientes, de fenômenos, de processos, né? Na verdade, a gente pode ficar mais com processos e fenômenos que vão dar origem aos minerais, às rochas, o relevo, o fóssil, o solo, e outros depósitos superficiais que constituem, na verdade, base e suporte para a vida na Terra. Quando essa geodiversidade ela tem um valor patrimonial, dado pelo conjunto de locais de interesse, que nós chamamos de geossítio, seja esse conjunto representado dentro de um país, de um estado, de um município, por exemplo, de uma unidade de conservação, e eles representam valores excepcionais, eu passo a chamar de geopatrimônio. Se eu tenho já valor para essa minha geodiversidade, chamada agora de geopatrimônio, tudo que tem valor tem ameaça. E se está ameaçado, eu preciso ter medidas de proteção que vão visar proteger, ou no caso da geodiversidade, conservar esses significativos aspectos e processos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos, e manter a evolução natural. Então, isso, dentro dessa temática, chama-se geoconservação. E eu posso também dar usos a essa geodiversidade. Tá? Uso seja na ótica do turismo, como uma atividade do turismo que tem a geodiversidade e o geopatrimônio como atrativo, que viabiliza, né, a proteção através da conservação e que permite interpretação e uso adequado junto à sociedade. Isso hoje tem um nome, chama-se geoturismo. Tá? E um outro tipo de uso que a geodiversidade tem é sobre essa forma de gestão territorial chamada de geoparque. Então, é o que a gente vai falar agora. E aí a pergunta clássica, o que é um geoparque? Né? Na verdade, eu vou trazer primeiro o que não é um geoparque, tá? Seguindo muitas vezes as características de que é mais fácil ensinar pelo que não é do que pelo que é. Mas eu quero ensinar primeiro pelo que não é, para vocês começarem a desmistificar algumas relações. Primeiro, um geoparque, ele não é geológico, tá? O geo aí não é de geologia, é de terra. Um geoparque, ele não é um parque no sentido usual da palavra, como, por exemplo, o Parque Beto Carreiro, ou mesmo no conceito de unidades de conservação como uma categoria de unidade, tá? Na verdade, o geoparque é um conceito holístico e multidisciplinar. É um projeto de desenvolvimento regional. Nele, você tem atividades científicas, educacionais e turísticas apresentadas a esse público com linguagem adequada. Você tem atividades relacionadas às belezas naturais e culturais. Uma coisa que desmistifica muito e mostra diferenças com outros termos. No geoparque, você continua com todas as atividades normais da economia, tá? E
trabalhando de maneira que você permite o aproveitamento e a fruição atuais e também traz a promoção da fixação da população local. E, obviamente, vai estimular no território o desenvolvimento social, econômico e cultural. Tudo isso com essa visão conservacionista e buscando, tá, permitir com que a gente aproveite agora, mas favoreça o uso por gerações futuras. É o tal do desenvolvimento sustentável, né? Se a gente pegar a definição mais atual da Unesco, tá, eu vou falar de forma bem clara, mas fragmentando o conceito. Né? Até porque a gente está falando, né, também com muitos geógrafos da área tanto humana como física, mas o que é um geoparque? Elas são áreas geográficas únicas e unificadas. Então, primeiro momento para entender o que significa áreas geográficas únicas e unificadas. Única, porque o território ele tem que ser único, ele não pode e não deve ter similaridade com outras áreas geográficas no mundo. Então, o ideal é que ele seja único. E o que é que aquela área tem de única? O que é que ela tem de especial? Tá? Por que unificada? Porque se meu território, por exemplo, tiver mais de um município, esse município tem que estar interligado territorialmente. Eu não posso ter um município aqui e outro a 50 quilômetros de distância, separado por outros municípios entre eles, e eu não ter essa conectividade. Então, a área tem que ser unificada. Eu tenho que ter, dentro do interior dessa área, locais e paisagens de significado geológico internacional. Então, aí entra a necessidade de um mapeamento, através de um inventário e de um processo de quantificação que identifique aqueles meus locais de interesses geológicos, e aí eu estou incluindo dentro desse contexto os aspectos ligados a minerais, rochas, relevo, solo, aspectos hídricos, tá? Ele tem um significado internacional, os meus locais têm essa identidade, tá? Porque tudo isso tem que ser gerenciado com esse conceito holístico, que envolve 3 palavrinhas mágicas: proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Ou, como outrora diziam, conservação, educação e turismo. Tá? Esse é o conceito de geoparque. É um conceito que tem uma abordagem de baixo para cima, o que a Unesco chama de bottom-up, significa o quê? Ela parte da comunidade, da população, e sobe junto à ponta final da pirâmide, onde estão os gestores, né, as pessoas que cuidam do território. Essa abordagem, ela também combina conservação com desenvolvimento sustentável e é o diferencial, envolve obrigatoriamente as comunidades locais. E isso vem se tornando cada vez mais popular no mundo, tá? E eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Importante entender que um geoparque hoje, ele é considerado uma ferramenta para aplicar um território para a gente resolver um ou mais problemas. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento territorial, tá? É importante que as pessoas entendam quais são as funções de um geoparque. Agora, muitos pensam que um geoparque é uma nova forma de proteção do patrimônio geológico ou do geopatrimônio, e não é. Nós temos que aproveitar a legislação para, sim, proteger esse patrimônio natural. Nós já temos várias legislações, umas mais aplicáveis, outras menos. A gente pode usar a lei de tombamento, a gente pode usar a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente pode usar, seja qual for, ou, eventualmente, criar uma lei específica. Mas geoparque não se trata dessa lei, tá? E geoparque não é um território de conservação. Ele permite a conservação, mas ele, na verdade, como eu bem frisei aí em cima, ele é uma ferramenta de desenvolvimento territorial sustentável. E onde é que isso está, vamos dizer assim, identificado? Ele está dentro da concepção da Unesco, uma entidade internacional criada na década de 45, logo depois, né, da Segunda Guerra Mundial, que, em 71, preocupada com a proteção do patrimônio biológico, né, com fauna e flora, a Unesco criou um programa chamado Reserva da Biosfera e do Homem. No ano seguinte, preocupado muito com a questão cultural, mas também passando pelo natural, a Unesco criou o programa Patrimônio da Humanidade.
e somente em 2015, então veja o quão é recente o programa na Unesco, porque daqui a pouco eu vou explicar que geoparques já vem bem antes, mas um programa institucionalizado, tá, na Unesco, com seus mais de 150 Estados-membros, oficializou em 2015, para ser mais preciso, dia 17 de novembro de 2015, o Programa Internacional de Geociências e Geoparques. E é esse programa que certifica o título de Geoparque Mundial da Unesco para um território. E aí, se vocês quiserem, né, detalhar mais essas informações, se vocês quiserem ter isso de forma mais desmiuçada, basta entrar no site da Unesco, especialmente o site de Ciências da Terra, pesquisar dentro desse site o que é chamado de Unesco Global Geoparques, ou Geoparques Mundiais da Unesco, e aí do lado esquerdo você vai ter links para várias informações, tá? Isso aqui, às vezes, as pessoas me perguntam, é o que nós já temos transformado em um curso que a gente ministra aí em várias universidades, de várias formas, e que a gente traz, na realidade, esse site desmiuçado. Então, isso aqui fica a dica para quem quer saber um pouco mais. Dentre várias características desse curso que a gente ministra, que vem desse site, uma delas é mostrar que existem 4 características fundamentais para você ser um geoparque mundial. Então, se você não tiver essas 4 características, nem tente se candidatar a esse programa da Unesco. Tá? Então, como é um círculo, a gente pode começar de qualquer canto. Então, vamos começar pelo networking, né? O trabalho em rede. Então, uma característica fundamental do geoparque é um trabalho em rede. Um trabalho em rede feito dentro do território e para fora do território. Então, você tem que trabalhar com diferentes atores, trabalhar com diferentes frentes de ações, trabalhar em uma forma que você não pode e não deve ficar isolado. Tá? Além disso, você precisa, como a gente viu lá no conceito introdutório, né, a gente precisa ter um patrimônio geológico de valor internacional. Então, isso tem que ser identificado. É aí que a gente vai ter que lançar mão dos conhecimentos dos amigos da geologia, eu sou um geólogo de formação, tá? Para a gente poder identificar qual geopatrimônio tem valor internacional. É preciso que tenha pelo menos um local de interesse dentro do território que tenha essa identidade internacional. Além disso, eu preciso ter um modelo de gestão definido. E esse modelo de gestão, ele é dado à luz da legislação nacional. Então, o geoparque ele tem que estar gerido por uma entidade jurídica que pode ser, por exemplo, uma associação, um consórcio, uma ONG, uma cooperativa, mas eu tenho que ter um modelo jurídico definido e dentro desse modelo eu ter uma organização operacional. Caso isso não exista, esse geoparque não vai seguir os trâmites de candidatura. E o quarto item, mas não menos importante, é a visibilidade. É você dar visibilidade ao território e mostrar aos 4 cantos do mundo o que o território tem, o que está fazendo e o que está promovendo, em termos de conservação, de ações educacionais e de promoção turística. Então, qualquer território que queira trabalhar à luz de um geoparque, primeiro, eu tenho essas 4 características fundamentais estabelecidas no meu território? Se eu não tiver, eu vou ter que ter. Um outro fato importante, que eles chamam de top 10 ou top 10, são as áreas de foco do geoparque. Um geoparque tem que trabalhar nesse sentido, não obrigatoriamente ter as 10 áreas, mas sempre buscar trabalhos que desenvolvam contemplando essas áreas. Então, você tem que trabalhar o território à luz do recurso natural, tá? À luz dos perigos geológicos, dos desastres geológicos. Será que a gente tem mudanças climáticas afetando o território? Quais são as ações e os projetos que são desenvolvidos na área de educação? Ciência. Trabalhamos ciências dentro do território, tá? Como é que são os trabalhos e o que é que está sendo desenvolvido à luz da cultura? A gente tem o que em termos culturais dentro do território? Quais são as identidades ou a identidade que o território tem? O empoderamento feminino é muito característico, tá? Tem que estar bem abarcado. O que é que está sendo trabalhado onde as mulheres são o carro-chefe e estão à frente? E vejo que muitas das imagens que a gente está mostrando aí são imagens globais,
mas imagens também de exemplos locais que a gente traz do Geoparque Seridó. Desenvolvimento sustentável. Temos ações que promovam o desenvolvimento sustentável? Quais são? Como isso está sendo trabalhado? Um outro fato importante no âmbito cultural, qual é o conhecimento local e o conhecimento indígena? Existe no território? Nós, no Seridó, não temos esse lado indígena ainda pertencente ao território, mas o nosso conhecimento local, nossa identidade local, por exemplo, parte por comunidades quilombolas. Então, a gente está trabalhando com essas comunidades e a 10ª área de foco são trabalhos de conservação. Tá? E aí vocês podem me perguntar, mas se o professor falou que isso começou em 2015, eu escuto que tem geoparque desde 2004, 2006, 2008, 2010. Na verdade, o conceito de geoparque veio no final da década de 80, tá? Foi muito bem trabalhado no começo dos anos 90, e, para ser mais preciso, em 2000, 4 áreas se juntaram dentro de uma concepção de geoparque, uma área na França, o Alto Provence, na Grécia, com Lesbo, na Espanha, com Maestrago, e na Alemanha, com o Vulcaneve, tá? E esses 4 territórios se uniram e criaram uma rede europeia de geoparque. Isso em 2000. E, a partir daí, começaram a desenvolver diferentes ações. Ações essas que passam por trabalhos no território e trabalhos a nível mundial. E um desses resultados, ou melhor, um desses locais onde são apresentados os resultados, são as conferências internacionais, que já começou 4 anos depois da criação da rede, lá na China, quando também foi criada, nesse ano de 2004, a rede mundial de geoparques. Por quê? Porque a união de 8 geoparques europeus com vários geoparques chineses possibilitou a expansão dessa rede de cooperação. E aí, a partir daí, vieram outros eventos, como na Irlanda, na Alemanha, na Malásia, Japão, Canadá, Reino Unido, e em 2018 na Itália. E agora, em setembro, já adiado para novembro, e agora, mais uma vez adiado para setembro de 2021, será em Jeju, na Coreia do Sul, a 9ª Conferência Internacional de Geoparques. E são nessas conferências, em geral, tá? Ou nas conferências europeias, que os projetos, ou melhor dizendo, os aspirantes a geoparques são definidos enquanto novos geoparques mundiais. Vejam, se eu fosse trabalhar aqui com vocês uma aula, e que se a gente tivesse uma prova, uma atividade, sempre eu faço essa pergunta. E aí, em 20 anos de geoparques, porque a gente começou lá em 2000, né? Estamos agora em 2020, quantos geoparques evoluíram? Né? Quantos geoparques enquanto países? Mas agora eu já trago a resposta. Nós começamos, se vocês se lembram do slide anterior, em 4 países com 4 geoparques. Hoje, oficialmente, temos 161 geoparques em 44 países. Dia 10 de julho agora, bem recente, né, 15 novos geoparques foram aprovados e um geoparque foi expandido em sua área. E aqui a gente tem características até que eu puxo, principalmente para a área da geografia, coisas que eu debato com os meus alunos também da geologia, discuto nos artigos, nas publicações. Se você pegar esse mapa que está como pano de fundo, infelizmente ele ainda não é atualizado, ele ainda está com a leitura de geoparques de 2018, vejo que a gente ainda não teve acesso à própria rede mundial de geoparque, nem a Unesco disponibilizou os mapas mais atuais, a dinâmica está sendo muito grande, mas mesmo assim a gente consegue fazer a seguinte leitura. Se eu pegar a linha do Equador aí e separar o hemisfério norte do hemisfério sul, veja que o hemisfério sul tem pouquíssimos geoparques. Tem um na Tanzânia, aí na África, 4 na Indonésia, tá? E mais especificamente aí 4, acho que 5, não, 4, porque em Babura ainda está um pouco a norte, tá? Mas mais 4 aí na América do Sul. Então, veja que a grande maioria, os 2 polos de geoparques no mundo, estão na Europa e na Ásia, principalmente na China. Veja aí países como Espanha, tem 15 geoparques.
Se a gente pensar no tamanho territorial do país Espanha, é praticamente do tamanho do estado de Minas Gerais. É como se a gente tivesse 15 geoparques só em Minas Gerais. Para se aproximar aqui do Nordeste, Portugal hoje tem 5 geoparques. É como se tivesse 5 geoparques no estado de Pernambuco. Olha aí, Natália, você que ama muito Pernambuco. É como se a gente tivesse em Pernambuco 5 geoparques. E veja que nossa realidade é diferente. O Brasil contém apenas um geoparque, que é o Geoparque Araripe. Agora eu vou começar a entrar no segundo momento da nossa apresentação, que é mostrar como é que está essa característica dos aspectos geográficos, com ênfase na geodiversidade, no Geoparque Seridó. Vejam que os nossos slides trazem em destaque paisagens. Paisagens essas que é formada por elementos da geodiversidade, principalmente a rocha, que sustenta essa paisagem, e, obviamente, a característica principal dela, que é o relevo. E aí, muitas dessas paisagens que vocês estão vendo são geossítios, são locais de interesse geológico que têm o aspecto natural, muitas vezes associado ao aspecto cultural. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é o geossítio Açu de Boqueirão. O nome Boqueirão vem desse rasgo aí, na Serra das Queimadas, separando quase a serra em duas partes, uma do meu lado direito, uma do meu lado esquerdo. Aqui está do meu lado esquerdo, que tem esses dois coqueiros, e se eu pegar e fizer o formato da silhueta, vocês vão poder imaginar aí a testa, o nariz, a boca, o papo, o pescoço, a parte frontal, os seios, e depois o resto que você imaginar. Isso não é por acaso, traz a lenda da princesa adormecida. E com o Geoparque, a gente está integrando hoje essa característica geomorfológica, com a característica não só de relevo, mas de rocha, ao aspecto cultural. Isso são nuances que o Geoparque está trazendo. Aqui eu vou mostrar os aspectos gerais, tá? A gente está em um país que tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mas a gente está num estado pequeno, com quase 53 mil quilômetros quadrados, dentro de uma área menor ainda, que tem aproximadamente 2.800 quilômetros quadrados, formada aí por 6 municípios, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas, e que tem aí em torno de 106 mil habitantes. Nós estamos distante a 180 quilômetros da capital potiguar, Natal, e aproximadamente 174 quilômetros de um aeroporto internacional. Aqui eu vou só dar um aspecto geral, essas cores remetem a grupos de rochas, e aí vejam que o contorno do Geoparque contempla aí uma grande quantidade de cores diferentes de rochas, e essas cores remetem a tipos de rochas diferentes, que por suas particularidades vai denotar tipos de relevos diferentes. E isso é categórico. Quanto mais colorido é o mapa geológico, mais diversidade geológica você tem no território, favorecendo a possibilidade de você ter várias características associadas. Só para vocês terem uma ideia em termos de geopatrimônio, a gente tem rochas que vai de 2,2 bilhões de anos às rochas mais recentes, rochas metamórficas, tanto ortoderivada como paraderivada, rochas plutônicas, rochas vulcânicas e rochas sedimentares. Nós temos, dentro desse conjunto de rochas, 21 locais de interesses geológicos, tá, que foram mapeados e identificados, vários com valores regionais e nacionais, e 3 com valores internacionais, utilizando diferentes metodologias de quantificação. E a gente vai fazer um passeio, mesmo que virtual, para alguns deles, tá? Então, aqui eu vou mostrar algumas imagens, são cartões postais gerados no projeto, de alguns desses geossítios. São algumas imagens, claro que várias outras podem ser remetidas a cada geossítio. Aqui é uma imagem do tanque, né, um tanque fossilífero, lá no geossítio Serra Verde, formado por fraturamento em rochas graníticas. Aqui é um geossítio de característica estritamente geomorfológica. Aqui é um mirante, é o Cruzeiro de Cerro Corá, que permite você contemplar uma paisagem de um dos municípios, onde no primeiro plano eu tenho matacões, grandes blocos de rocha granítica, mas ao fundo eu já tenho um outro conjunto de rochas, são rochas sedimentares, cuja variação de relevo se dá sob a forma de chapadões de planaltos.
porque lá na frente é sedimentar, e aqui na frente, esses morros ondulados é de características graníticas. Aqui eu tenho colunas, são colunas que estão na posição horizontal, estão furando a tela do computador de vocês, são colunas de rochas vulcânicas, que nós chamamos de disjunções colunares. Aqui é um outro mirante, uma outra característica geomorfológica, o geossítio Mirante Mirante Santa Rita, que permite identificar lá, né, nessa parte inicial que nós chamamos de depressão sertaneja, no meio a cidade de Currais Novos, e lá ao fundo as serras que compõem o granito de Acari. Aqui uma outra característica é o geossítio Pico do Totoró, isso que está à nossa frente com esse formato triangular, tá? É formado com rochas graníticas e que muitas vezes, de forma mais detalhada, apresentam geoformas, tá? Como essa que a gente tem aqui no canto direito do slide, que é a Pedra do Caju, e que vocês conseguem contemplar até a castanha sobre a polpa do caju. Aqui é um dique de pegmatito, que apresenta aí seus 540 milhões de anos. É um dique que tem fraturas tanto verticais como horizontais, que às vezes as pessoas pensam que foram blocos colocados por pessoas, né, ou até mesmo por extraterrestres. É o que nós chamamos de geossítio Morro do Cruzeiro, e que também tem essa pegada geomorfológica identificada na cidade de Currais Novos. Aqui é um dos nossos geossítios de valor internacional. Apesar de ele ter o nome Mina Brejuí, o geossítio não é a mina, mas sim as características da rocha que contém a mineralização de scheelita, que foi e é muito trabalhado, e em pesquisas você identifica leituras de trabalhos internacionais. Então, uma das vantagens do Geoparque Seridó é que você conhece o geoparque tanto na superfície como em subsuperfície. Uma outra característica é o geossítio Quêmio dos Apertados. Então, aqui eu tenho o rio Picuí, tá? Que com sua força hidráulica permitiu aí que milhares de anos atrás ele forçasse sua passagem e esculpisse nessas serras de quartzito cânions aí com 30, 35 até 40 metros de altura. E essa rocha aí, tanto quanto uma história geomorfológica, como geológica, do ponto de vista de que traz para você uma identidade em termos de tipos de rocha. Sem falar que foi local que nossos amigos pré-históricos passaram e escavaram esse material mostrando sua arte rupestre. Aqui é um outro geossítio, o geossítio Açude Gargalheiras. O próprio nome do local remete a uma característica geológica, porque é o gargalo que ocorre entre duas serras, dada por uma falha geológica que passa ao longo do rio, aqui o rio Acauã, onde há 60 anos atrás o homem, com a sua esperteza, barrou esse rio e converteu numa massa d'água com possibilidade de uso dessa água para a população. Esse açude, por exemplo, abastece 3 cidades da região do Seridó. Aqui é o geossítio Poço do Arroz. Se vocês olharem com calma nesse bloco de rocha, no seu lado esquerdo, você vai ver que foi esculpido, né? Parece aí uma pessoa, um ET com 2 olhos, o corpo e os 2 braços. Então, esse geossítio ele tem essa característica. É a área utilizada para esculpir a rocha pelos antepassados. O geossítio Cruzeiro de Acari, tá? É um local que tem uma identidade geológica clássica de valor científico muito colocado em uso, porque esse é um afloramento que é usado por alunos de cursos de Geologia e Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Federal de Campina Grande, da Federal da Paraíba e também dos institutos federais, tanto do Rio Grande do Norte como da Paraíba. Aqui as marmitas do Rio Carnaúba. O Rio Carnaúba forçou sua passagem nesse corpo granítico e, em virtude do turbilhonamento desse fluxo hídrico, ele abriu verdadeiros caldeirões e marmitas, que são piscinas naturais em épocas de chuva. Geossítio Xique-Xique, aqui não dá para ver em detalhe, mas se você pegar a parte central da foto, você vai ver traçados de cor vermelha na imagem. Isso são paredões com pinturas rupestres, feitas aí há mais de 8, 9 mil anos atrás, e vejo que também o destaque geomorfológico é evidente. Nesse local, não só hoje, mas como milhares de anos atrás, as pessoas podiam contemplar toda essa paisagem que está à nossa frente. Um outro destaque religioso
é o geossítio Monte do Galo, é um cenário, né, religioso, e que, em virtude dessa característica, a gente buscou identificar onde os peregrinos pisam quando vão visitar esse local. E, na verdade, isso é um megacorpo de pegmatito, uma rocha de natureza plutônica, que é usada como base para essa construção religiosa. Aqui o açude Boqueirão, que eu já falei naquela imagem anterior, né, com a princesa adormecida deitada aí. Aqui é o geossítio Mirador, né, o sorriso do lagarto, a gente brinca, a rocha aí com suas fraturas mostrando esse sorriso. E isso tudo está transformado em cartões postais. Além disso, para a submissão do nosso dossiê junto à candidatura à Geoparque Mundial da Unesco, no final do ano passado, nós acrescentamos ao inventário 5 novos geossítios. Né? O geossítio Nascente do Rio Potengi, Tanque dos Pocianos, Lagoa do Santo, Serra da Rajada e Cachoeira dos Fundões. Por isso, nós contemplamos aí hoje 21 geossítios. O Nascente do Rio Potengi entrou por duas características. A característica geológica dada pela a região onde mina a nascente dos principais rios do Rio Grande do Norte, que é o Rio Potengi, que deságua em Natal, ali do lado do Forte dos Reis Magos, mas ele nasce a quilômetros de distância na cidade de Cerro Corá, e esse local é onde, dentro de várias características históricas, deu nome ao estado, por ser com vários tanques gerados nesse tipo de rocha. A Lagoa do Santo é uma lagoa que fica ao lado esquerdo aqui da imagem desses blocos de granito, e a característica da Lagoa do Santo são duas. É a de litologia, pela característica das rochas, e a de paleontologia, porque nesse tanque são encontrados inúmeros fósseis, principalmente de tatu gigante e preguiça gigante. Aqui é um outro aspecto, é a Serra da Rajada, um enorme iceberg com mais de 300 metros de desnível, tá? Onde em cima dele você praticamente tem uma visão de 360 graus de todo o geoparque. E aqui é a Cachoeira dos Fundões, uma região com quartzitos e diques de pegmatitos, incrustado por inúmeras gravuras de arte rupestre. Tudo isso está mapeado dentro do tempo geológico. Então, nós temos essa preocupação em identificar essas características, porque isso tem que ser contemplado no dossiê de candidatura, e nós temos as 6 eras, ou melhor, períodos geológicos contemplados pelas litologias que nós acabamos de mostrar para vocês. E fizemos também, está para ser lançado agora, tá, um livro que conta toda essa história do Geoparque à luz da geodiversidade, do patrimônio geológico, e dentro de um dos capítulos, a gente conta essa história no relógio do tempo. Então, a gente conta como evoluiu o Geoparque Seridó ao longo de um dia. Tá? Eu não vou detalhar isso agora para vocês, não é o objetivo, mas para vocês verem que tudo isso aqui lá na frente vai ser útil no aspecto educacional. Geomorfologicamente, nós temos o mapa de padrão de relevos, feitos ainda em 2010 por 2 amigos da geografia, lotados na CPRM, então, o Marcelo e o Rogério, que eu agradeço demais a oportunidade, onde eles mapearam domínios de morros e serras baixas, aqui no sul de Gargalheira, os planaltos, na região de Cerro Corá, as chapadas e platôs, na Serra de Santana, as colinas dissecadas, aqui no geossítio Serra Verde. Isso também favoreceu com que a gente identificasse essas unidades morfoesculturais junto ao mapa geomorfológico do Rio Grande do Norte, do amigo Marco Túlio, né? O Diniz e colaboradores, e o recorte traz aí 2, vamos chamar assim, uma unidade morfoesculturais, 2 unidades, a Depressão Sertaneja e o Planalto da Borborema, e 6 subunidades, que aí a gente pode discorrer mais quando a gente fala desses aspectos geomorfológicos. Também preocupado com a questão acadêmica, mas principalmente levar conhecimento a alunos do ensino fundamental e ensino médio, nós construímos também um mapa geológico simplificado, onde a gente integra aquele conjunto de litologias que vocês viram lá atrás em agrupamentos em termos mais simplistas. Em geral, a gente aprende na geologia, na geografia, no ensino fundamental, no ensino médio, que as rochas são sedimentares,
ígneas e metamórficas. Então, nós agrupamos nesses 3 conjuntos e ainda individualizamos em tempo geológico. E aí a gente tem o mapa geológico simplificado, que foi um trabalho de conclusão de curso do amigo Robson, hoje professor do IF, lá em Parelhas, dentro do território. E o Robson, né, o Oliveira, também distribuiu essa geologia no Geoparque de acordo com suas porcentagens. Então, a gente tem aqui, dentro de uma característica, as quantidades de unidades dentro do território. Pegando um exemplo aqui, a unidade que nós chamamos de Ediacarana, que são as rochas que têm em torno aí de 500 milhões de anos, compõem quase 70% da nossa área. Os granitos, que vai dar aí essa variação geomorfológica grande no território, tem aí em torno de 21%, e assim por diante. Identificar cavidades, né, grutas, cavernas, e aqui é o mapa de potencialidades de caverna. Nossa potencialidade é calculada em média baixa, porque nós não temos muitas rochas propícias à geração de cavernas, como calcários e mármores, mas nós temos alguns abrigos, principalmente em rochas metamórficas, como xistos e quartzitos, e em rochas graníticas, ao exemplo aqui do abrigo das pinturas rupestres, no geossítio Serra Verde, né, um enorme matacão, com características de tafone, aí em sua base, que quando a gente entra dentro desse abrigo, a gente verifica aí que ele foi, 9.000 anos atrás, utilizado como tela para pintura, e tudo isso que nós temos vendo aí atrás da minha pessoa são pinturas feitas por, né, vamos chamar assim, pessoas que viveram aí há 8, 9, 10 mil anos atrás. E aqui eu entro na terceira e última parte desse nosso bate-papo, que é quando a gente integra essa geodiversidade às características educacionais e ao turismo. Se vocês se lembram lá do conceito introdutório, educação e desenvolvimento sustentável, podendo ser feito pelo turismo, são premissas básicas de qualquer geoparque. Então, nós unimos nossas ações a essas duas vertentes, sempre trazendo a informação da geodiversidade. Então, em termos de educação, eu vou falar principalmente de um projeto macro, né? Eu vi que a minha chefe está aí, aqui eu mando um grande abraço, que é a Janaína Medeiros. Eu digo chefe porque ela é a coordenadora do território, ela é que comanda o comitê técnico do Geoparque Seridó, tá? E ela, quando entrou para trabalhar dentro desse, vamos chamar assim, conceito, ela já trouxe debaixo do braço um projeto macro, chamado Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó, envolvendo os 5 geos: geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação, geoeducação e geoturismo, né? E isso visa o quê? Levar conhecimento em diferentes escolas com foco na educação ambiental e patrimonial. Esse projeto ele é itinerante porque ele não fica só nas escolas, por exemplo, de Currais Novos. Ela trabalhou Parelhas, ela vai trabalhar Cari, Cerro Corá, Lagoa Nova, Carnaúba dos Dantas. E esse projeto ele é desenvolvido desde 2017 e ele é trabalhado sob a forma de palestras, sob a forma de cursos, sempre junto aos coordenadores e professores das disciplinas de ciências, de geografia, tá? Bem como com os alunos. Aqui são exemplos do segundo mosaico cultural de uma das escolas municipais lá de Currais Novos. Aqui acima com alunos, aqui embaixo com coordenadores e professores de geografia. Mas a gente não fica só no aspecto teórico. Aquilo que é dado na teoria, logo depois é levado para a prática. Então, quando nós falamos de geodiversidade, de geossítio, de minerais, de rocha, de relevo, a gente mostra também nos geossítios e geoparque, a parte prática. Então, aqui é um exemplo da Janaína dando uma aula aí num dos geossítios, né? Aí no caso do geossítio Cânions dos Apertados, com um grupo de professores e alunos apresentando, ou melhor, aprendendo a parte prática da teoria que antes tinha sido dada na escola. E isso deságua em diferentes ações. Então, aqui é um exemplo, né, do Adriano Campelo, que é o coordenador do Geoparque para o município de Cerro Corá, ele está dentro da equipe do comitê técnico, e o Adriano aqui está dando sua
aula, sua participação junto às escolas municipais de Acari, que é um outro município do território do Geoparque Seridó. E aqui, logo à frente, como a gente diz aqui no Nordeste, acocorado, está o guia de turismo, o condutor de turismo Genilson, que, em parceria com a Janaína, que está em primeiro plano, está guiando os alunos numa etapa de aula prática em um dos geossítios em Cerro Corá. Então, veja, a Janaína deu uma aula teórica lá em Currais Novos, numa escola municipal, e naquela perspectiva de trabalho em rede, que é uma premissa de um geoparque, ela, junto com o Genilson, está dando a aula prática em um outro município, aproveitando as rochas e o relevo aí de Cerro Corá. Aqui é rapidamente para vocês verem numericamente a evolução desse projeto. A gente fez isso recentemente, tá? Esse projeto ele tem 3 anos, na realidade era para ele estar completando 4 anos em 2020, mas infelizmente no início de março, quando nós iríamos dar o pontapé inicial para 4º ano desse projeto, a gente teve que suspendê-lo em virtude da nossa realidade, vamos chamar assim, pandêmica. Então, a gente achou por bem trabalhar ele à luz dos números. Então, vejam aí, para 2017, 18 e 19, a evolução em termos de escolas e instituições que foram abraçadas, a quantidade de alunos contemplados, de palestras e oficinas. Nesse momento aqui, a gente mostra a quantidade de visitas técnicas, aquelas fotos de campo que vocês viram. A gente tem uma atividade que são geopiqueniques, que muitos desses campos, os alunos e os professores levam os lanches e a gente faz um momento lúdico, né, de lanche, respeitando, obviamente, o espaço, com os cuidados voltados à questão sustentável. Veja a evolução de subprojetos que foram desenvolvidos dentro desse projeto maior e a culminância, que são os resultados finais, que muitas vezes são transformados nas feiras de ciência das escolas, que, como produto, mostram inúmeras possibilidades, como maquetes, cordéis, geoprodutos, que a gente acabou não trazendo aqui pela falta de tempo. Se eu somar tudo, vocês vão ver aí que foram em torno de 19 escolas, chegamos a quase 2.900 alunos, tá? 110 palestras, 96 oficinas, 80 visitas técnicas, 20 geopiqueniques, 5 subprojetos e 19 culminâncias. E as lições principais são várias, né? Lições como valorização do artesanato local, economia e cultura local, inclusão social, educação ambiental, valorização ambiental, segurança do trabalho, várias abordagens que esse projeto vem e continuará, porque a gente tem fé que tudo isso vai passar o mais breve possível, sempre buscando saúde e cuidado com todos, mas a gente tem interesse e irá continuar, porque esse é um projeto fantástico, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e agradeço demais a Janaína por ter concebido. Aqui são os parceiros, né? Nós estamos associados com o pessoal da Asporberne, que é a Associação dos Pais e Pessoas com Síndrome de Belardinelli, tá? Que é uma síndrome muito séria, né? Nós temos aí o Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente, e temos a FIA, que é o Fundo para a Infância e Adolescência de Currais Novos, que nós conseguimos lograr sucesso com os editais e onde a gente consegue o recurso financeiro para várias ações. Inclusive, pagar as entradas dos alunos junto aos geossítios, quando esses são da iniciativa privada. Esses nossos projetos educacionais favorecem também o aspecto acadêmico, né? Eu estou falando, provavelmente, para também muitos professores de universidade, de institutos. Aqui é um dos nossos alunos apresentando um trabalho voltado ao Geoparque num congresso, aqui é o Congresso Brasileiro de Geologia. Esse meu aluno, ele é formado em Geologia, e eu vou abrir um parênteses, é um cara muito gente boa, fantástico, e que agora vai evoluir nos seus conhecimentos, fazendo mestrado em Geografia, e quer fazer licenciatura em Geografia para ampliar seu conhecimento dentro dessa concepção da geodiversidade. Tá? Aqui é parcerias internacionais, em um congresso também de Geologia, com o amigo José Luiz, lá de Portugal, em projetos parceiros com os amigos portugueses. Aqui sou eu dando uma palestra num evento da Geografia, lá da Universidade Federal do Ceará, com o professor Rubson. Tá? E aí eu entro dentro do segundo momento, que é o momento do turismo,
que favorece muito essa relação com o geoparque, tá? E aí eu começo com a participação de nós da área de geociência, seja eu geólogo e amigos da geografia, por exemplo, no auxílio dos amigos do turismo na preparação dos inventários turísticos e dos planos municipais de turismo. Para você ter uma ideia, um geólogo foi vice-coordenador do inventário turístico do município de Currais Novos, a convite do coordenador, o turismólogo Marcelo Taveira, ao qual eu agradeço, porque ele percebeu o quão essa geodiversidade é atrativo turístico no município. Então, hoje nós temos os 6 municípios com inventário turístico atualizado. E isso favorece, dentre várias coisas, nós estarmos dentro do programa de regionalização do turismo, do governo do federal, né, do Ministério do Turismo, onde, em verde claro, você vê os municípios que compõem o Polo Seridó, que é um dos 5 polos de turismo do Rio Grande do Norte, e vejam que o lado direito desse polo, ele é exclusivamente denotado, delimitado pelos 6 municípios que compõem o Geoparque Seridó. Geoparque esse hoje é considerado um produto turístico e útil para a interiorização do turismo no Rio Grande do Norte. E aí, isso é óbvio que os municípios e as prefeituras lançam mão das características da geodiversidade quando dão essas informações. Quando, por exemplo, esses municípios, né, divulgaram sua presença no mapa do turismo do país, no mapa do turismo do Brasil. Isso também favorece a parceria com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Turismo e a Empresa de Promoção Turística do Rio Grande do Norte, a Improtur, a quem eu agradeço, né, aos amigos que compõem o governo do Estado à frente da secretaria, o Bruno, né, que é o presidente da Improtur, e a Aninha Costa, que é a secretária estadual de Turismo, porque hoje o Geoparque está aí. Vejam estampado nas propagandas, no marketing, na divulgação do Estado, seja com os aspectos de história, de curiosidade, de cultura, tá? Isso a gente leva às atividades internacionais. Aqui a gente está participando de um curso sobre geoparque promovido pela Unesco Latinoamérica. Essa que está no centro da foto é a representante latino-americana, Denise, que é do Uruguai, e do lado direito é um amigo, um irmão, que é coordenador científico de um geoparque chileno, o primeiro geoparque no Chile, o Geoparque Cultracura, e esse intercâmbio está muito centrado naquela característica que eu citei anteriormente, que foi inclusive a primeira, que é o trabalho em rede, o trabalho network. Aqui a gente tem outro ponto importante de parceria, de trabalho em rede, quando a gente criou o curso Técnicas de Guiamento em Geoturismo com assessores, com consultores do SENAC. E isso favorece, porque o SENAC tem no seu portfólio esse curso, e nós ministramos, e hoje capacitamos mais de 120 guias de turismo no Rio Grande do Norte, sendo em torno de 36 só no Seridó, para justamente trabalhar geoturismo e fazer a interpretação da geodiversidade para o visitante. E aí isso favorece, dentre vários fatores, a criação de empresas, ou empresas colocando esses guias para trabalhar, e o palco, o local onde o trabalho é realizado, é o território do Geoparque. Então, a gente tem a Ecotur, a gente tem a Aventura de Rocha, a Yaná, a Cauã, que é uma empresa genuinamente seridoense, é de Caicó. Aqui vocês veem, por exemplo, 2 folders, 2 modelos operacionalizado por eles de roteiros, um roteiro cujo título é Um Olhar para o Geoparque Seridó, com 2 dias de visita. O outro título é Arqueologia e Natureza, desbravando o Geoparque Seridó. E eu agradeço muito ao amigo Dilson, Jailton, Paizito, pela essa parceria entre uma agência de turismo e o Geoparque. E aí eu entro dentro de o empoderamento que o Geoparque está dando às comunidades, fazendo com que aquilo que eu chamei de bottom-up, ou melhor dizendo, de baixo para cima, está materializado. Aqui são os geoprodutos, produtos que têm identidade do território e que traz à luz a temática da geodiversidade. Aqui é o pessoal da Duarte, um ateliê de gastronomia, podemos chamar assim, e outros produtos, e aqui é o pessoal com o geoproduto gastronômico,
que são biscoitos tematizados. Então, o biscoito tem temas como o Pico do Totoró, Pedra do Caju, né, voltado também para críticas culturais. Aqui é aquele colega que estava lá dando o curso dele em Acari, o Adriano Campelo, que hoje é coordenador de turismo na Prefeitura de Cerro Corá. Ele é, ou melhor, da Prefeitura de Acari, ele é formado em História, ele é condutor, ele é artesão, e o artesanato dele é voltado para os projetos, ou para os geoprodutos do Geoparque. Então, aqui alguns exemplos dos seus geoprodutos. Da mesma forma, o José Evangelista, que aproveita restos, refugos de quartzitos, rochas abundantes da mineração, e se utiliza de técnicas de leituras e traçados das pinturas rupestres. Então, veja que isso aqui é uma arte na qual ele passa para a rocha, ele não arranca, então cuidado para você estar imaginando que ele tirou do sítio arqueológico, não, tá? E ele produz hoje essas peças únicas, e a gente brinca, eu não vi em nenhum canto do mundo esse tipo de característica dada pela forma que o Zé consegue fazer. E mais recentemente, a Vanúcia, que já traz um apelo artístico para uma outra vertente, né? Aí são pinturas em tecidos, né? Onde ela tematiza boa parte de sua arte com o Geoparque Seridó. Então, veja que são pessoas do território tirando proveito desse desenvolvimento territorial. Aqui é uma imagem que contempla muito desses geoprodutos. Tudo isso está dentro de um trabalho que estabelece a rede. E quais são os principais atores que condicionam, que carregam, que levam o Geoparque? São atores que estão ligados às instituições de ensino superior, universidade, seja federal, estadual, institutos federais, as 6 prefeituras, a comunidade dos municípios doceiras, as secretarias de Estado, Procuradoria-Geral, órgãos ambientais, órgãos culturais. Tudo isso hoje está dentro de uma concepção jurídica que está ligada ao consórcio público intermunicipal. Então, os 6 municípios se integraram dentro de um consórcio, e dentro desse consórcio tem um comitê técnico formado por 10 pessoas. Então, são essas 10 pessoas que seguram, carregam e botam o piano para tocar. Então, nós temos a coordenadora do território, que, por enquanto, também está cuidando da parte administrativa financeira, que a gente tem um coordenador científico, que sou eu, a gente tem um coordenador de comunicação e marketing, que é o Silas, a gente tem um orientador jurídico, que é o nosso assessor, que é o Netinho, e a gente tem nas 3 premissas básicas de um geoparque, conservação, educação e turismo, um representante cedido por cada prefeitura. Então, a gente tem o Adriano em Acari, o Dean em Carnaúba dos Dantas, o Marcos Maciel em Cerro Corá, a Rayane em Currais Novos, o Rayone em Lagoa Nova e a Fátima em Parelhas, a quem eu mando meus sinceros agradecimentos pela essa parceria e por juntos estarmos trabalhando a favor desses 106 mil habitantes que o território do Geoparque Seridó tem. Quais são os passos futuros? Uma palavrinha mágica que a gente nunca deixa de usar. Chama-se comprometimento. Na realidade, um geoparque só funciona se existir comprometimento por parte da população. E quando eu falo a população, não são só esses 10 que estão trabalhando, ou os 6 que compõem o consórcio, ou os 17 que compõem o comitê científico, ou outros que eu citei, como a Vanúcia, o Zé Evangelista. Não. Comprometimento tem que ser de todos. Afinal, a gente está dentro de um território que vou usar até o velho e bom clichê, de pessoas para pessoas. Mas a gente precisa sensibilizar os poderes públicos e privados sempre, sensibilizar as novas parcerias, a gente precisa efetivar, isso está sendo colocado na prática agora com a criação do consórcio, a gente precisa ter uma estrutura de gestão forte, com acordos e parcerias, sempre envolver as comunidades, criar uma infraestrutura e atividades corriqueiras, ter uma base segura, e quando eu falo base, por exemplo, dentre elas a financeira, e a gente está trabalhando agora, nesse segundo semestre, na agenda de compromisso para o ano de 2021. Pessoal, estou chegando ao final, mas antes disso,
Se lembra que a gente tem 4 características fundamentais? Falei ao longo da palestra de 3, né? Falei de rede, network, falei dos nossos locais de interesse geológico de valor internacional e falei agora, recentemente, da gestão, como é que é dada a nossa gestão. E a visibilidade, isso que eu estou fazendo com vocês é uma forma de dar visibilidade com essa palestra. Mas a visibilidade nossa também é dada nas redes sociais. Então, se estão afim de informação mais detalhada, vão lá no nosso site, tá? Que apesar de ele estar passando por atualizações, ele está lá, geoparqueseridó.com.br. Vão aí no Instagram, com @geoparque_seridó. Eu quero depois, ou mais tarde, acessar o link ou o Instagram do Geoparque e ver um monte de vocês, né, pedindo lá para fazer parte, se inscrevendo. A gente tem o Facebook com Geoparque Seridó. Pessoal, a gente tem um canal no YouTube, youtube.com.br/Geoparque Seridó. Negada, vamos lá, se inscreve no canal, dá uma olhada, tem muitos vídeos didáticos, que inclusive vocês podem usar na aula de vocês, quem é professor, quem é aluno que está aprendendo sobre a temática, tem vídeos didáticos direcionados para esse ensinamento. Não esquece de dar, né, o joinha, o link lá nesse vídeo, e nem de clicar no sininho, clica lá, porque você vai ter a oportunidade de receber as novidades em primeira mão. E a gente também está no Twitter, com o @geoparqueseridó, de vez em quando soltando aí mensagens importantes que favorecem essa quarta característica, que é a visibilidade. E para terminar, quem tiver aí o Google Play, né, dentro aí do seu Android, no celular, busca aí Geoparque Seridó. Você vai encontrar um aplicativo, baixa o aplicativo no seu celular, e enquanto você não tem a oportunidade de vir ao território, o território vai à sua mão, especialmente ao seu celular, e você pode passear aí por alguns dos geossítios que contemplam esse aplicativo. É uma forma de a gente lançar a mão das geotecnologias e dar visibilidade ao Geoparque Seridó. É isso, pessoal. Eu deixo aqui o meu muito obrigado pela paciência de vocês. Uma hora dessa ainda está me escutando, tá? Aqui fica meus e-mails, meu Facebook, meu Instagram, meu telefone da sala, que por enquanto não estou atendendo, porque eu estou há 4 meses trabalhando de forma remota em casa, mas, por compensação, tem o celular, que também é o WhatsApp, e o que vocês precisarem da gente, por favor, fique à vontade, porque a gente está aqui para popularizar conhecimento geológico. Muito obrigado pela oportunidade, e eu vi agora aqui o WhatsApp da Natália, né, Gmail, então significa que eu estou realmente parando e permitindo com que a gente possa agora bater um papo com aqueles que têm curiosidade. Muito obrigado. Obrigada, Estão me Marcos. vendo agora? A gente tem um monte de pergunta para você aqui no chat. Mas antes de fazer as perguntas do chat, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja a dúvida de diversas pessoas que acompanham as propostas de geoparque que a gente tem pelo Brasil, né? A gente tem a CPRM, ela lançou aqueles geoparques do Brasil propostas, né? Eu não me lembro quantos volumes foram, se foram 2, enfim, 3, foram alguns volumes com propostas de geoparques. E fica uma dúvida, né? A gente vê tanto trabalho em tantos geoparques aspirantes no nosso país. E fica aquela pergunta, né? O que está faltando? Quais passos que estão faltando para que esses geoparques aspirantes, né, consigam receber o selinho tão almejado da Unesco? Eu acompanho mais de perto os trabalhos que são realizados pelo Geoparque Seridó, através das mídias que você divulgou aí, e a gente vê que é um trabalho extremamente intenso, que o Geoparque funciona muito bem. A gente vê diversas atividades sendo realizadas, uma divulgação bastante intensa. Então, fica a pergunta, né? O que é que falta para a gente ter mais geoparques além do Araripe, quando a gente tem uma diversidade tão gigantesca no nosso país, né? Tá, vamos desmistificar uma coisa. O Brasil ele só tem um geoparque mundial da Unesco, tá?
Por mais que vocês leiam, escutem, Geoparque Seridó, Geoparque Bodoquena Pantanal, Geoparque Chapada dos Guimarães, não são geoparques, tá? A gente frisa muito isso. São projetos. Por que são projetos? Porque eles ainda não alçaram voo junto à candidatura à Unesco. Então, eu não falei aqui, mas dá para abrir a oportunidade de falar agora. Você, a partir do momento que submete uma carta de intenção para a Unesco Paris, mas quem submete não é o projeto, é o governo federal, é o Ministério das Relações Exteriores. Então, qualquer projeto de geoparque, se sentir à vontade de se candidatar a Geoparque Mundial da Unesco, tem que mandar para a Divisão das Nações 3, no Ministério das Relações Exteriores, uma carta de intenção até o dia 1º de julho de cada ano. E aí, nessa carta de intenção, ele tem que deixar claro por que ele quer fazer parte, no futuro, de uma candidatura a geoparque. O Ministério das Relações Exteriores vai mandar para a Unesco Paris, e a Unesco vai analisar. E ela vai responder dizendo que endossa. A partir dali, você pode deixar de ser chamado de projeto de geoparque ou projeto geoparque e passar a ser chamado de geoparque aspirante. Isso é uma categoria que a Unesco está trabalhando agora, vai vir nos próximos documentos. Significa o quê? Que você está se candidatando ao programa da Unesco. Então, o Brasil hoje tem 2 geoparques aspirantes. É o Geoparque Seridó e o Geoparque Caminho dos Quênios do Sul, que fica entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por que esses 2 geoparques são considerados aspirantes? Porque ano passado, além de eles submeterem até julho a carta de intenção, entre 1º de outubro e 30 de novembro, eles tinham que submeter a candidatura, que é formada por um dossiê, com 50 páginas contando a história geológica, biológica, cultural, um plano de gestão, tá? Especificando qual o modelo jurídico que o Geoparque trabalha. Além disso, uma cartas de apoio de diferentes entidades. Nós, por exemplo, conseguimos carta desde o Ministério do Turismo, governo federal, até cartas de sindicatos de guia de turismo e outras. Precisamos mandar um formulário de autoavaliação, que é um documento técnico que a Unesco libera, que é um formulário em Excel que a gente preenche e dá uma pontuação, e vários outros documentos. Então, a partir daí, esses documentos eles são analisados. Eu acho que cerca de 50 projetos submeteram a candidatura ano passado. Apenas 20 foram aceitos. Então, hoje a gente tem 161 geoparque mundial, 20 aspirantes a geoparques no mundo, e cada país tem seus projetos. Desses 20 aspirantes no mundo, 2 são brasileiros. É o Seridó e os Caminhos dos Quênios do Sul, que a gente está torcendo para que os 2 se tornem geoparque muito em breve. Porque a terceira etapa desse processo é a visita técnica, é o que eles chamam de missão de avaliação, que era para ter ocorrido entre abril e junho desse ano, e não ocorreu, foi adiado. E em setembro a gente vai ter uma resposta de quando vai ser, que pode ser ainda esse ano ou só 2021. Então, eles vão vir, 2 avaliadores, verem em loco, durante 5 dias, se o que a gente disse no dossiê e preencher o formulário é verdade. E aí a gente tem que bancar, inclusive, tudo isso. Tá? Então, hoje, resumidamente, nós só temos um geoparque mundial no Brasil, 2 aspirantes. É muito provável que hoje, ou daqui a poucos dias, a gente tenha mais 2 aspirantes, porque os projetos Caçapava e Quarta Colônia, ambos do Rio Grande do Sul, submeteram a carta de intenção esse ano. Mas eu não sei se eles já receberam o endosso da Unesco, dizendo que está tudo ok com a carta. Tá? Os demais no Brasil são projetos. E aquilo que tem no livro da CPRM, que é, por enquanto, só um volume, que é Geoparques do Brasil, propostas. O segundo volume está para ser lançado, mas os capítulos já estão no site da CPRM, são só projetos. Na verdade, inclusive muitos nem projetos, no meu ponto de vista. São áreas que foi feito um inventário de locais de interesse geológico. Ponto.
Se aquilo vai se desenvolver para um geoparque, mostrando tudo isso que a gente apresentou hoje, são outros 500, tá? Então, o que é que nós temos para deixar bem claro? Nós temos um geoparque mundial no Brasil, chamado Geoparque Araripe, 2 aspirantes, chamados Seridó e Caminhos do Sul, e os que você vê desses demais, entendam, não são geoparques, são projetos. Mas a gente usa o título de projeto Geoparque fulano de tal. Ok. Eu não sei se o Pedro vai conseguir colocar as perguntas. Você consegue, Pedro, colocar aí? Vou tentar. Deixa eu ver se dá certo. Quer que eu leia? Arrocha aí que... Vamos à primeira. Wander Wilson, gostei do nome, Wander. Comente sobre o projeto de Geoparque Ciclo do Ouro em Guarulhos. Wander Wilson, sinceramente falando, seria bom que eles falassem, né? Porque, assim, são amigos, tudo bem, a gente tem parcerias aí com o pessoal de lá, mas até onde eu sei, o projeto Geoparque Ciclo do Ouro começou igual o Seridó, como um projeto dentro do contexto do programa mais amplo da CPRM. Eles fizeram muitas ações interessantes dentro do território, mas, ultimamente, eles vêm de forma mais, vamos dizer assim, devagar, mas sempre tem ações pontuais. Mas eu confesso a você que eu não me atrevo a dizer muita coisa, porque a gente conhece do que eles têm feito ou algumas pessoas estão comentando, né? Eu, por exemplo, participei da banca de uma menina que está terminando doutorado, cuja área dela é o projeto Geoparque Ciclo do Ouro. Então, você vê que as pesquisas científicas continuam dentro do território. Bárbara, qual a importância de um geoparque em uma região como Araripe? Não só como Araripe, mas em qualquer território do mundo, desde que traga aquelas 4 características, né? É promover esse desenvolvimento. No Araripe, o desenvolvimento nos últimos 14 anos, que é praticamente a idade que tem o Geoparque Araripe, já se mostra nos anos mais recentes, à luz de um incremento maior do turismo, a identificação das características culturais de forma mais enfática, a proteção de locais de interesses geológicos que outrora praticamente não eram nem conhecidos e hoje são. Hoje você visita não só, né, o Padre Cícero, que sempre quando eu vou lá eu peço a bênção, mas eu sei que eu estou em cima de um corpo granítico e que tem uma identidade geológica e cultural associada. Antes do Geoparque eu não tinha essas características. Então, isso são alguns dos exemplos que o Geoparque Araripe, de forma muito bem feita, vem produzindo nos últimos anos. Aqui eu mando um forte abraço, tá, ao professor Patrício, que era então gestor, está na coordenação de cultura, parceirão, a Rafael, né, geógrafo aí com doutorado em geologia, que trabalha muito bem essa questão da geoconservação, o amigo da Alessia e vários outros que estão lá no Araripe. Nós temos o Araripe como referência. Oba, só essas duas? Wander Wilson de novo. Wander Wilson, você gostou, hein? A proposta de Geoparque Pirineus Goiás está no caminho, sim. E o que pode nos contar a respeito? Estive dia 5 de março, foi a última viagem que eu fiz esse ano, né? Espero que não seja a última do ano, mas estive lá dando um curso sobre geoparques, junto ao pessoal dos Pirineus. Foi um curso teórico-prático, foram 2 dias de curso. A professora Cláudia, da Universidade Federal de Goiás, que faz parte da equipe de gestão do projeto Geoparque Pirineus, nos convidou, tá? E os colegas lá de Pirineus, eles estão muito bem, estão trabalhando de forma sistemática em várias ações, tá? Estão trabalhando numa pegada de gestão também, para entender esse processo. Com o curso, eu acredito que foi muito bom, porque eles entenderam todo o caminhamento que se deve dar para se candidatar no futuro a um geoparque. Eles estão fazendo o dever de casa. Mas uma coisa que eu sempre deixo em alerta a todos é que não tenham pressa. Não tenham pressa para se tornar um geoparque mundial do Unesco. Tenham, sim, vontade de trabalhar e transformar o território onde esse geoparque está inserido e promover o desenvolvimento territorial sustentável. Se tornar um geoparque é uma consequência,
mas essa consequência tem que ser muito bem medida, porque a candidatura não é fácil, tá? E, por não ser fácil, é muito decepcionante você se candidatar e não ser aprovado. É um banho de água fria. E a gente tem muita responsabilidade com isso, porque a gente está mostrando para a população uma realidade que não pode ser a que a Unesco pretende agora. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, não se preocupe na candidatura o mais breve possível. Se preocupe em promover o desenvolvimento. É isso que o pessoal do Pirineu está fazendo. Geoparque Corumbataí, que está aqui. Érica Saani, mas precisa disso. Como se houver a continuidade dos geoparques no mundo e aqui no Brasil por causa da pandemia? Há uma possível demora da vacina para realizações presenciais. Érica, nós somos, em qualquer território de geoparque, é um território de resiliência. Mas a gente não pode esmorecer, cabeça baixa. Temos que, mesmo de forma remota, continuar produzindo resultados. É o que a gente está fazendo no Seridó. A gente está para lançar aí 3 cartilhas de atividades educacionais voltado para as escolas. A gente quer que chegue o mais rápido possível para os professores mandarem para os alunos, para eles brincarem, usarem durante a pandemia, porque depois vai poder usar na sala de aula, mas nem por isso a gente cruzou os braços. A gente está para inaugurar a sede administrativa, o centro interpretativo, sempre respeitando, né, os protocolos de biossegurança. Mas, eu insisto, é um território de resiliência. Vamos lá? BRNNR. Gostei Se você ler essa pergunta... da máscara. Esse cabo aí já está bem protegido. Diga. Marcos, só antes de você ler a pergunta do BRNNR, diga. Uma coisa que eu observo com relação a essas atividades educativas que os geoparques realizam, né? Quando nós nos vimos nessa situação de não poder estar presencialmente nos ambientes de educação formal e não formal, começamos a pensar em formas de continuar educando, seja geoeducando ou, enfim. E uma coisa que eu percebo com relação à atividade do geoparque de forma específica, né, já é o nosso tema abordado aqui, é que as atividades que muitos geoparques desenvolvem na divulgação da temática, ela, para mim, me parece que foi uma antecipação a essa nossa situação. Por exemplo, a gente entra em sites de alguns geoparques e a gente já tem modelos 3D de geossítios. Então, enquanto a gente tem algumas áreas tendo que se reinventar e entender como passar esse conhecimento para a população, as atividades educativas, de certo modo, já vem fazendo isso há algum tempo. Então, a gente já tem acesso a esse conhecimento de forma remota, e eu vejo que essa área, ela está, na verdade, um passo à frente, né? Nessa situação que a gente se encontra hoje, as atividades geoeducativas, elas estão um passo à frente com relação a essa educação à distância que a gente está sendo obrigado a ter em função da configuração mundial. Né? Com certeza, mas é porque, na realidade, são formas de você tentar alcançar o máximo de pessoas possível. O tradicional da aula em sala de aula, com giz, com caneta piloto, com data show, porque isso são evoluções, sempre continuam e irão continuar. Eu acredito, mesmo com a pandemia acabando, isso é óbvio. Mas a gente também tem que dar a alternativa de levar a informação a cantos onde nem sempre o momento físico vai ser possível. Então, o que foi que a pandemia fez? Apenas antecipou uma realidade que a gente já sabia que era possível, porque o geoparque ele quer atingir o máximo de pessoas do território. Então, de certa forma, essa
similaridade entre o que a gente já produzia com a necessidade de ter que fazer agora é justamente em virtude daquilo que eu disse, de a gente sempre alcançar o máximo de pessoas. Nós já tínhamos, por exemplo, 2 modelos 3D de geossítios. Então, qual foi a necessidade agora? Vamos correr atrás de tentar produzir mais. Mas a gente já tinha 2. Foi produto de uma dissertação de mestrado que gerou um modelo digital, que a gente foi para a impressora 3D, imprimiu, agora vai ser usado na sede administrativa, mas essa antecipação se deu por quê? Porque o Geoparque se preocupa em levar esse conhecimento ao máximo de pessoas. E nem sempre a gente pode estar fisicamente em todos os lugares. Então, do ponto de vista de mídia, em virtude de uma das 4 características que é a visibilidade, a gente permite, do ponto de vista da educação, aí no caso não formal, favorecer isso. Agora, o BRNNR, né? BRNR, a ONU, através de seus braços, titulam várias localidades. Por exemplo, o patrimônio da biosfera. Como o Geoparque apresenta um viés interacionista, sobretudo com a área econômica. Pô, BRN, gostei. E acredito que as críticas são muitas. O senhor consegue traçar quais essas críticas em detrimento do viés de proteção ambiental absoluta? Não, perfeito. Geoparque, o geo é terra. Tá? Para os latino-americanos é Gaia, né? Gaia não, Pachamama, para os gregos é Gaia. Quer dizer, a gente está falando da terra como um todo. Então, a gente está falando do patrimônio natural integrado, bio e geo, e a gente está falando do patrimônio cultural. Então, o que a gente está querendo é como é que a gente tira proveito, e aí você falou na sua primeira pergunta da questão econômica, como é que a gente pode tirar proveito econômico? Hoje, isso está sendo medido através do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, que outrora foi muito embasado na questão do capital, né? Esse capital que tem na questão eco uma forma de ser medido, e aí eu não entro nesse detalhe, porque os economistas sabem mais do que eu, mas o serviço ecossistêmico ele veio muito voltado à questão da biodiversidade. E recentemente eu estava discutindo com um amigo meu, em virtude de uma necessidade para o pessoal da geografia. Mas muito dessa biodiversidade se deve à geodiversidade, se deve à base da vida da Terra. Então, a gente precisa, por exemplo, também integrar essa geodiversidade, e na hora que a gente fizer o cálculo econômico para o uso para esse serviço, a gente precisa integrar e somar isso. E nós, da área de geociência, não estamos sabendo fazer o dever de casa. E o pessoal da ecologia, da biologia, da engenharia florestal já está sabendo. Então, vou te citar um exemplo bem simples. Serviço ecossistêmico ligado ao manguezal. O pessoal fala do peixe, né? Fala do caranguejo, fala do siri, do aratu, mas, por exemplo, o pessoal não fala dos diferentes tipos de sedimento, dos diferentes tipos de canais de rio, que são ambientes físicos que têm uma íntima relação com a fauna e flora, e integra tudo isso ao sistema. O sistema ou os serviços ecossistêmicos. Então, quando você fala aí da questão como um todo, dessa interação completa, eu só tenho uma coisa a dizer. Nós, da área de geociência, precisamos ainda saber vender o peixe, saber fazer lobby e mostrar à sociedade que o nosso trabalho pode e deve ser muito bem feito, agora de forma integrada aos outros. Então, o serviço ecossistêmico é um dos temas que favorece a união entre o lado biótico e o lado abiótico. Espero ter respondido, senão fica à vontade aí depois. Maricleia. Professor Marco, existe algum projeto de educação voltado para pessoas mais antigas da comunidade? Sim. Inclusive, esse projeto macro, os 5 sentidos, ele trabalha tanto crianças de 4, 5, 6 anos de idade, até crianças de 80, 90 anos. Existia uma turma que a Janaína deu aula numa casa de idosos, tá? Que depois levou esse pessoal para o campo, eles foram visitar geossítios, que tinha senhor de 80, 85 anos, que morava em Currais Novos e nunca tinha ouvido falar dos cânions apertados e estava chorando porque estava indo conhecer um
local que existia na cidade dele, que ele não conhecia, mas via de fotos pelo Geoparque e ficou encantado. E, ao mesmo tempo, o pessoal dessa melhor idade trazia um ensinamento grande para a gente. Né? A Janaína, ela cita o exemplo de uma planta lá que uma senhora tirava ao longo do percurso da trilha e ela não entendia porque a mulher estava tirando e ela queria evitar que a mulher tirasse, porque, de certa forma, a mulher estava agredindo a natureza, mas a mulher dizia que não, porque aquela planta servia para fazer um chá, e era chá de quebra-pedra, chá de não sei o quê. Quer dizer, a mulher tinha esse conhecimento da questão florística da trilha que servia, né, como um serviço ecossistêmico para a saúde. Né? E aí era uma turma que Janaína fica encantada, porque eram senhores de 70, 75 até 90 anos. Então, a gente tem também essa preocupação com as diferentes faixas etárias. Henrique, quero fazer mestrado e me falaram do Geoparque Bodoquena Pantanal. Você tem alguma informação sobre ele? Henrique, é um projeto, tá? Submeteu seu dossiê em 2010, 2009, 2010. Na época não foi aprovado, continuou como projeto. Eu conheço um professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, professor Afrânio, mas, sinceramente falando, hoje eu não sei como o projeto Bodoquena Pantanal evolui. Mas, pelo menos uma coisa é certa, o site dele está no ar, tá? E lá você pode entrar no site e ir no link de contatos e manda uma mensagem para a turma lá e se informa como é que o projeto está andando, como é que eles estão vendo essa possibilidade de parcerias com a questão acadêmica na produção de dissertações e teses. Eu sei que no Seridó, se você tiver afim, é muito bem-vindo. Mas o Bodoquena Pantanal seria bom você entrar no site e dar uma sacada o que é que eles estão fazendo. O Jefferson, Jefferson eu conheço. Jefferson, o senhor tem notícia do Geoparque Quadrilátero Ferrífero? Jefferson, a mesma coisa, tá? Eles também submeteram o dossiê um pouquinho antes do que o Bodoquena Pantanal, também não foram aprovados. Eles têm trabalhos periódicos, às vezes essa periodicidade não segue uma sequência, vamos dizer assim, lógica, mas do mesmo jeito do Bodoquena Pantanal, inclusive de forma até mais dinâmica, o site deles é atualizado e tem muita informação. Então, assim, é hoje onde a gente pesquisa sobre esses projetos. A gente sabe que alguns sites não são atualizados com frequência, mas o Quadrilátero Ferrífero, eu acredito que até seja. Inclusive, é um dos sites que eu acho muito bonito. E aí tem lá o telefone e o e-mail do, não me lembro se é Cipriano o nome dele, o sobrenome, mas da pessoa que é responsável, que está à frente do projeto. E aí eu sugiro que você também entre em contato. O BR aí voltando. Também gostaria de saber se existe um levantamento sobre a perda do título de um geoparque por não atender os quesitos após a instauração. BR, essa é a pergunta que não quer calar. Eu comecei a fazer essa pesquisa e não é fácil. A Unesco ela não tem transparência para isso. A gente consegue mapear com a ausência. Vou te dar um exemplo desse ano. Esse ano era para ser 162 geoparques. Afinal, entraram 15. E a soma do que tinha antes, mais esses 15, daria 162. E só entraram 160, e só tem 161. Então, automaticamente, eu notei que um geoparque tinha sido excluído, para poder ser 161. Então, eu fui atrás. Aí, o que foi que eu fiz? Como eu tenho o nome de todos os geoparques do ano passado, eu confrontei com os nomes de todos os geoparques desse ano. E aquele nome que não apareceu esse ano era o excluído. Aí, justamente, eu achei. Tá? Então, é um geoparque na Áustria, que, por algum motivo, isso aí também não é fácil saber, por algum motivo ele não foi, ele não passou na reavaliação. Porque o que o BR está falando é o seguinte, diferentemente dos outros dois programas, da Reserva da Biosfera e do Patrimônio Cultural, ou melhor, da Humanidade, que quando se transforma em um, se entra dentro desse contexto de programa, eles são como ad eterno. Um geoparque, não. Um geoparque, a partir do momento que ele entra dentro do programa, ele sabe que está garantido dentro do programa
durante 4 anos. Então, quando chegar o terceiro ano do Geoparque, ele recebe as diretrizes para se preparar para a reavaliação. E aí, com 4 anos, ele é reavaliado, e essa reavaliação pode te oferecer 3 possíveis cartões. É igual no jogo. Você pode ganhar o cartão verde se na reavaliação todos os critérios forem atingidos. Você pode ganhar o cartão amarelo se nem todos os critérios forem atingidos, tá? E aí você tem 2 anos para corrigir os critérios que não foram atingidos, ou você ganha o cartão vermelho e você sai do programa. E para voltar ao programa, você tem que passar por todo o processo, submeter a candidatura, tudo de novo. Então, infelizmente, a Unesco ela não te dá, ou não é tão claro, essa possibilidade de ver quem são os que saem. Até ver quem são os que saem, a gente sabe. Mas por que eles saíram, a gente sabe que é porque não atingiu os critérios. Agora, quais são os critérios que eles não atingiram, a gente não sabe. Ou, pelo menos eu não sei. Dilson Souza, isso, Dilson Souza é um parceirão, tá? E ele falou do CCI, que é esse Centro de Convivência de Idosos lá em Currais Novos. Dilson é um dos caras ligados aí à Cauã Turismo, a agência que eu citei, e é um condutor, um guia de turismo, melhor dizendo, fantástico lá em Currais Novos. Obrigado, Dilson. Valder Wilson, quedas d'água, saltos ou cachoeira podem ser inseridos como geossítios ou geomorfossítios? Pode, meu querido. Mas só a queda d'água, só o salto, não. Porque, sinceramente falando, para mim, você tem que contar a história por que existe a queda d'água. O desnível é em virtude de variação do tipo de rocha, ou é em virtude do aspecto estrutural, uma fratura, uma falha, que aí favorece a relação de desnível e o curso d'água, por sua vez, cai desse desnível. Então, você tem que integrar a informação de base mais o aspecto visível da paisagem. Só o aspecto invisível da paisagem, para mim, não adianta. Porque só contemplar a paisagem, para mim, é uma forma redutora de conhecimento. Você pode levar esse conhecimento mais amplo. Então, mas não deixa de ter a possibilidade de ser um geomorfossítio, né? Tem uma pergunta ali do Dilson Souza, professor Marcos, que é: quando é que o senhor vai lá no Seridó? É uma cobrança grande da negada lá do Seridó, ele é de lá, é de Currais. Hoje a gente teve uma reunião com o comitê técnico, todo online, mas, sinceramente falando, eu tenho muito cuidado e muito respeito com os protocolos de biossegurança, mas eu tenho mais cuidado e respeito para com a minha família. Então, eu ainda tenho muito receio de sair de casa e por algum descuido, né, ou até mesmo por não perceber que eu posso adquirir esse vírus, trazer esse vírus para minha família. E eu tenho muito respeito e muito carinho pela minha mulher e pelas minhas 2 filhas. Então, em homenagem ou por um cuidado com elas, eu estou me segurando, mas vontade de ir para o Seridó eu tenho demais. Mas a hora vai chegar, não se preocupe, não. Eu acredito que nossas perguntas acabaram. O que eu estou vendo é um monte de elogio ao professor Marcos. Precisa disso. E a gente do Laboratório de Geografia Humana agradece muito, professor, por você ter se disponibilizado, né, a gente adentrar a sua casa, o quarto da sua filha, para você falar com a gente sobre o Geoparque, especificamente, né, falar um pouco também do Geoparque Seridó. Sempre foi uma vontade muito grande trazer o senhor aqui para o Senhor do Bonfim. E vejam só, numa situação de pandemia... Trazer o quê? Trazer o senhor aqui para o Senhor do Bonfim. Tá, o Senhor do Bonfim eu até entendo, mas trazer o senhor, eu não entendo essa história, não. O senhor está no céu. Você. Trazer você aqui para o Senhor do Bonfim. E vejam só, né, numa situação dessa, né, de tanta dificuldade que a gente vem passando, ter que estar em casa, a gente conseguiu trazer você, não só para o Senhor do Bonfim, mas para diversas partes do Brasil, né? Dividindo com a gente todo esse conhecimento, né, que você foi adquirindo ao longo desse tempo, que você vem se dedicando, e a gente vê como a dedicação do professor Marcos Nascimento, não só a questão do Geoparque Seridó de forma específica,
mas a divulgação da geodiversidade, né? E essa disponibilidade dele em dividir conhecimento é uma coisa assim que é ímpar. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Espero que a gente tenha mais encontros assim, e quem sabe um dia presencialmente aqui na Univasf, no campus Senhor Bonfim. Eu que agradeço. Eu queria dar um spoiler aqui, isso ainda não é oficial, mas eu acredito que isso possa ocorrer, e eu dando esse spoiler é uma forma de a gente correr mais atrás disso, mas a gente está querendo promover muito em breve um grande, vou usar a palavra da moda aí, um grande webinar, tá? Com projetos de geoparques nacionais. A gente está coordenando uma pesquisa nacional de geoparques. Hoje a gente tem catalogado 34 projetos de geoparques no Brasil. A gente tem um mapeamento através de um questionário grande que a gente fez com os coordenadores desse projeto, e a gente quer dar visibilidade a todos esses projetos aspirantes. Então, a gente vai promover um webinar. Quem vai coordenar é a Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia. Provavelmente serão 4 dias, não corridos, tá? Para não cansar, espaçados dentro de um mês, provavelmente um por semana, onde a gente vai trazer pessoas internacionais para tratar sobre a Unesco Latino-Americana, a Rede Latino-Americana de Geoparques. Vamos trazer pessoas a nível de governo federal, para formar essa parceria com o Ministério de Relações Exteriores, com o escritório da Unesco, com o Ministério do Turismo, mas principalmente com os aspirantes e projetos de geoparques no Brasil. Então, muitas dessas perguntas que os colegas fizeram de alguns projetos, esses coordenadores vão estar presentes. Então, a gente vai, inclusive, sexta-feira agora, discutir numa reunião, mas esse spoiler é para deixar avisado a todos que participaram da live que a gente está se mobilizando e vocês vão ter muito mais novidades muito em breve, ok? Então, assim, Natália, eu sou muito grato pela oportunidade. Descobri agora que o BRNNR é o professor Brenner Dantas, de Geografia, tá? Ele deixou um recado aqui. Te agradeço, Brenner, pelas perguntas, muito pertinente, tá? Meu contato ficou aí no final, mas Natália tem, o pessoal tem aí. Fica à vontade para qualquer outra informação. E, Natália, foi um prazer enorme, tá? Estar contigo, mesmo que de forma virtual. Tenho um carinho muito grande por você. Acompanho os trabalhos que vocês fazem aí na Univasf, com o Laboratório de Geografia Humana. E quero só deixar um recado. Tenho na minha pessoa o carinho que eu tenho com as minhas filhas, eu tenho com todos vocês, porque eu acho que eu tenho uma coisa que ninguém tira, que é a vontade sempre de estar popularizando o conhecimento, né? E por estar popularizando o conhecimento, na medida do possível, o que vocês precisarem de mim, fique à vontade. E no dia que for possível, presencialmente, venham conhecer o Seridó. Ele está lá esperando vocês de braços abertos. Vamos sim, vamos marcar uma aula de campo com os alunos da Geografia da Univasf para o Seridó. Assim que for possível e seguro. Já recebemos gente de Pernambuco, o professor Lucas, lá da Federal de Pernambuco, a professora Cláudia, da Universidade Federal do Piauí, o pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, da UFC. Nós estávamos com agenda para esse ano muito boa, mas vai vir com calma, né? E com todo respeito e cuidado do ponto de vista da biossegurança. Eu quero muita saúde para todos, tá? E espero que vocês se cuidem. Obrigada, professor. Não só o Laboratório de Geografia Humana agradece sua presença, mas o Colegiado de Geografia também expressa esse agradecimento. A gente também quer agradecer aos presentes que ficaram conosco, né? Desde o início da live até agora, aos que não puderam ficar até o final, mas estiveram aqui um momento com a gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E a gente quer informar que haverão outras lives, né? Essas lives vão acontecer a cada 15 dias, e a gente já tem a próxima live agendada com o professor Manuel Fernandes de Souza Neto, da USP. Vai ser dia 19 de agosto, também às 19 horas. Ele vai conversar com a gente sobre a formação territorial e pensamento social no Brasil. A gente já faz esse convite a todos vocês
E, novamente, agradecemos a presença de todos. Marcos, muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Gente, obrigada. E boa noite, né? Até a próxima. Até o dia 19. Boa noite a todos.